O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que abordasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, filhos. Coloca a mão sobre teu coração. Leva-me ao céu, leva-me ao céu. Oh, Senhor, por que morrer? Por que morrer? É certamente o melhor. É certamente o melhor. Estar contigo, estar contigo. Uma coisa te rogo, esta somente te peço. Não duvida nunca do seu amor. Não duvidar nunca de ti, estar contigo, estar contigo. Leva-me ao céu, leva-me ao céu. Oh, Senhor, por que morrer? Por que morrer? É certamente o melhor. É certamente o melhor. Estar contigo, estar contigo. Oh, que bom, oh, que doce foi para mim o teu amor. Foi para mim o teu amor. Oh, que bom, oh, que doce. Vamos cantar juntos. Leva-me ao céu, leva-me ao céu, leva-me ao céu. Oh, Senhor, por que morrer? Por que morrer? Por que morrer? É certamente o melhor. É certamente o melhor.
é certamente o melhor. Estar contigo, estar contigo, estar contigo. Mais uma vez, leva-me ao céu, leva-me aos céus, leva-me aos céus, ó Senhor, ó Senhor. Por que morrer? Por que morrer? Por que morrer? É certamente o melhor. É certamente o melhor. É certamente o melhor. Estar contigo, estar contigo, estar contigo. Filhos, hoje nós celebramos a memória dos nossos entes queridos, de todos aqueles que já foram para o encontro do Pai. Nesse dia, nós, por muitas vezes, acabamos ficando entristecidos, porque nós lembramos das pessoas que estiveram conosco, pessoas que nós amamos, pessoas que são caras para nós, pessoas que, sabe, fizeram a diferença na nossa vida. Mas vejam como o cristão deve lidar com isso. Por muitas vezes eu percebo que nós católicos falamos da ressurreição, mas muitas vezes não acreditamos na ressurreição. Sabe qual é a nossa diferença? Nós que temos fé, para aqueles que não têm fé. Nós precisamos viver diferentes, irmãos. A nossa fé precisa ser diferente. Certa vez, o Evangelho de São João nos diz que o amigo de Nosso Senhor, Lázaro, veio a falecer. Fazia 4 dias que estava morto. As irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus, e ele então veio correndo para ver Lázaro. Ao chegar lá e ver que o túmulo estava fechado, Nosso Senhor chorou. Vejam, nós temos um Deus que conhece a nossa dor, que sabe todo o nosso sofrimento, inclusive a dor da perda de alguém. Este Deus então se coloca diante do túmulo e começa a chorar. Mas ele sabia o poder que ele tinha, ele era Deus e ele podia chamar a vida. E para mostrar que ele é Deus, ele então usa da palavra, né? A palavra de Deus cria todas as coisas. E a palavra de Deus tem o poder de dar vida a tudo. Quando Deus criou o mundo, como que foi? O que ele falava? E Deus fez o sol, Deus fez os luminares, faça-se os luminares e as estrelas, e tudo foi feito. Deus, quando pronuncia uma palavra, aquilo que não existe começa a vir à existência. Quando Deus diz, Lázaro, vem para fora, essa palavra de Deus, a palavra criadora, tem o poder de trazer a vida novamente a Lázaro, e Lázaro então é vivificado, e ele sai para fora com as ataduras, com tudo. Por que Jesus fez isso? Para mostrar que ele tem poder sobre a morte. São Paulo vai nos dizer que o último adversário de Nosso Senhor foi a morte. Estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Ele venceu a morte. Ele tem poder sobre todas as coisas. Portanto, para nós católicos, a morte já não existe mais. Portanto, para nós católicos, a morte ela é passado. O que acontece é que podem tirar a vida da carne, mas não da nossa alma. Veja, quando nós fomos criados, antes de tudo nós fomos espírito. E depois o Senhor nos colocou numa carne. Porém essa carne é fraca. Essa carne um dia vai passar. Para todos nós essa carne vai passar. E aí vejam, o que nós temos que fazer então? Temos que estar preparados para este dia.
Lembrar dos nossos entes queridos deve fazer a gente lembrar da nossa existência nesta terra. Sabe por quê, meus filhos? Nós fomos criados para a eternidade. Nós não fomos criados para simplesmente passar 20, 30, 80 anos nessa terra e acabou. Não, mas nós agimos como se não existisse a ressurreição. É preciso que você viva nesta terra sabendo que você tem algo para alcançar, a vida eterna. Você foi criado para alcançar a vida eterna. Você foi feito para ser eterno. Estão entendendo? Sim ou não? Mas nós temos que fazer merecer. Irmãos, eu tive uma experiência linda este ano. Eu fui dar unção dos enfermos para uma senhora já de 92 anos. E ela precisava fazer uma cirurgia e os médicos não sabiam se ela ia resistir a essa cirurgia. Então ela pediu que o neto dela me solicitasse a unção dos enfermos e eu fui. Era meia-noite quando eu cheguei no hospital. Estava todo mundo dormindo, ela se assustou quando me viu, porque estava dormindo também. Aí eu falei para ela, olha, seu neto pediu para que eu viesse dar unção dos enfermos. Ela abriu um sorriso, mas de canto a canto. E ela me disse assim, padre, eu estou preparada. Se o senhor quiser me levar, eu estou preparada. Eu quero me encontrar com o meu Jesus. Ele me fez tão bem nesta terra. E agora eu estou preparada porque eu quero ver a face dele. Irmãos, eu vou falar uma coisa, eu fui lá para dar unção dos enfermos. Mas eu confesso a vocês que eu fui completamente consolado. Eu vi uma fé autêntica. Eu vi alguém que realmente ama Jesus. Quando um católico crê na ressurreição, ele já não tem medo da morte. É claro, nós choramos quando nós temos a morte. É normal a gente passar por isso. E é preciso chorar mesmo. E a gente precisa tirar algumas coisas que outras doutrinas pregam e que não são a verdade. Por exemplo, alguns dizem, não pode chorar porque senão a alma não descansa. Isso não é doutrina católica, isso é doutrina espírita. E nós não podemos, sabe, nós temos que caminhar na nossa doutrina. O Senhor já venceu a morte, aquele que ressuscitou com esta carne. Se Ele ressuscitou, nós sabemos que nós também iremos ressuscitar. E nós vamos viver num novo céu e numa nova terra. Não se apegue a nada desta terra, porque tudo vai passar. Agora, chorar pelas pessoas, sim, nós podemos e devemos. Nós devemos passar por nosso luto. Sabe por quê? Porque as pessoas que estiveram aqui conosco deixaram um legado na nossa vida. Como a gente não vai sentir falta de alguém que esteve sempre do nosso lado? De alguém que nos tocou, que falava bom dia, que deu bom exemplo, que nos amou. Nós vamos carregar no nosso coração. Não tem como a gente não sentir saudade. E é preciso passar pelo luto, porque quem não passa pelo luto vai ficar com esse sentimento para o resto da vida. E nós temos que entender que aquele momento vai passar, mas que um dia todos nós vamos nos encontrar. Filipenses 3, versículo 20 vai dizer, porque nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Você é cidadão do céu, filho. Você está aqui de passagem, mas você vai um dia chegar e você vai ficar na glória. E pensem no grande dia que nós ressuscitarmos e que todos nós vamos nos encontrar. Imaginem a grande alegria que será encontrar aquelas pessoas que tanto fizeram a diferença na tua vida. Oh, que dia lindo! O dia que estivermos juntos na glória e nós não vamos mais ter sofrimento nem choro, a doença não vai mais matar, sabe, a dor não vai mais tocar nosso coração, porque nós vamos estar diante do nosso Redentor. Por isso nós precisamos ter a fé que Jó tinha, quando ele diz no final da vida, olha, podem escravar numa placa
e colocar em cima do meu túmulo: eu sei que o meu Redentor está vivo. Nós sofremos as demoras desta terra, nós sofremos as lutas desta terra, como diz Eclesiástico 3: filho, quando entrares para o serviço do Senhor, prepara-te para a provação. Nós sofremos as demoras desta terra, mas para um dia chegarmos ao nosso lugar definitivo. Às vezes nós estamos com o nosso coração agitado aqui, mas Santo Agostinho vai dizer que o homem só encontra paz quando ele descansa nos braços do Senhor. Descansar nos braços do Senhor é o melhor para nós. Eu peço a Deus que Ele me dê a graça de eu estar preparado para responder na hora da morte com serenidade, querer me encontrar com Ele e um dia poder me alegrar quando o Senhor voltar e quando toda a igreja do Senhor estiver reunido. Pensa o dia que nós vamos encontrar com o Padre Pio, gente. Pensa que nós vamos encontrar com São João Paulo II, que nós vamos ser uma só família. Às vezes a gente olha para o céu e a gente pensa que é uma derrota. Não, o céu é uma vitória. Nós não podemos antecipar, nós temos um tempo aqui. Se você está aqui é porque você tem uma missão, mas a hora que você estiver maduro, que chegar a hora da colheita, que o Senhor colha você e te leve para o céu. Seja sereno com relação à morte, porque nós cristãos temos a esperança, e que ninguém pode tirar, a esperança de saber que Jesus ressuscitou e também nós vamos ressuscitar. Eu queria ler para vocês o relato de um dos primeiros cristãos, chama Policarpo de Esmirna. Ele foi discípulo de São João Evangelista. Está todo mundo acordado aqui prestando atenção? Ai, glória a Deus, né? Eu espero que vocês guardem. Vejam, na igreja, nós somos a igreja de Cristo. Estão entendendo? Por mais que os evangélicos falem que não, eles vão sofrer porque nós somos. Se eles forem estudar o cristianismo, eles vão ver, tiveram os apóstolos, depois dos apóstolos os padres apostólicos, aqueles que conviveram com os apóstolos. Depois desses vieram os padres da igreja, que nós chamamos do período patrístico. E eu vou ler uma carta deste homem, chamado Policarpo de Esmirna. Ele foi morto, queimado. Aliás, tentaram queimar, mas Deus acabou tirando o corpo dele das chamas. Mas na hora da morte, vejam como é que ele encarava isso. E pense como é que você encara a tua morte. Diz assim: na hora da morte ele vai dizer o seguinte: eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, a hora da morte, de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles possa eu hoje ser admitido à tua presença como sacrifício gordo e agradável, como tu preparastes e manifestastes de antemão, e como realizaste, ó Deus, sem medida e veraz. Por isso e por todas as outras coisas eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada a glória a ti, com ele o Espírito Santo, agora e pelos séculos futuros. Amém. Quando ele ergueu o seu amém e terminou sua oração, os homens da pira acenderam o fogo. Grande chama brilhou e nós vimos o prodígio, nós a quem foi dado ver e que fomos preservados para anunciar este acontecimento aos outros. O fogo fez uma espécie de abóboda, como vela de navio inflamada pelo vento, e envolveu como parede o corpo do mártir. Irmãos, vejam, diante desta morte, uma morte trágica, como é que os primeiros cristãos reagiam? Com serenidade. Sabe por quê? Porque eles queriam ser igual a Cristo. E se Cristo, ele enfrentou a morte e ele venceu a morte, nós também assim podemos enfrentar e vencer a morte,
porque ela já foi vencida por Cristo Jesus. Amém, meus filhos? Então a esperança é a certeza da ressurreição. Que o Senhor nos dê esta graça, que o Senhor nos prepare para este dia glorioso. Finalizando a homilia, eu digo: se você sabe que um dia o Senhor vai voltar e nós não sabemos a hora, se prepara para isso. Será que você vai ser merecedor do céu? Não te prende a nada desta terra. Não guarde rancor. Não seja mal com os outros. Não perca o teu tempo, gaste teu tempo em amar os outros. Cuidado para não cair nos pecados perversos deste tempo. São Paulo, escrevendo a carta a Tito e Timóteo, vai dizer: não se enganem com as alegrias da juventude. Sejam firmes no Senhor, para que quando Ele chegar, Ele nos encontre com as velas acesas, preparados para recebê-lo. Eu espero em Deus que um dia eu alcance o reino dos céus, e eu prometo lutar por vocês e rezar por vocês, até que cada filho meu possa um dia chegar ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.